Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. João Augusto Cora quem vos fala. Sério, a Yami Yami no Mi é a fruta perfeita para o Tite e eu posso provar. A fruta da escuridão não é uma fruta só poderosa, é literalmente a aura do próprio Tite. Da primeira vez que você viu o Marshal de Tite, ele era isso aqui. Um ex-tripulante dos Piratas do Barba Branca que tinha matado um cara e herdado, né, comido ali a Yami Yami no Mi, e apareceu com dois tripulantes, que na época era o Doc Qui e o Jesus Burgess, né, dois caras que estavam com ele, num barquinho muito fraco ali, e ele foi apresentado como o completo oposto do Luffy. Enquanto o Luffy gostou de uma torta, ele odiou, ou enquanto o Luffy odiou, ele gostou. Esse não é o ponto. Mas ele era um cara fraco, com dois tripulantes apenas e meio que um bote ali. Ninguém deu muita bola pro cara. O cara ia ser provavelmente alguém que o Barba Branca ia mandar matar. Só que ele fez o que fez. A questão aqui não é o poder do Marshal de Tite, nem a influência dele, e sim o quanto a Yami Yami no Mi reflete na própria personalidade do Tite. A Yami Yami no Mi é a logia da escuridão, das trevas. Ela controla literalmente um buraco negro, a essência da própria escuridão. E o Tite, em várias ocasiões, faz as coisas em off-screen. O que é isso? Fora de tela. Você não vê o que ele faz. Alguns exemplos aqui. A gente sabe que ele, né, recrutou criminosos do nível 6 de Impel Down. A gente viu ele lá, ele tomou um golpe do Luffy lá na segunda marcha. Mas como ele entrou lá, como ele derrotou os guardas, a gente não sabe. Como ele escapou de lá, a gente não sabe ao certo. Como ele adquiriu os poderes da Gura Gura no Mi, a gente não sabe, porque ele cobriu o cadáver do Barba Branca e apareceu usando os poderes da Paramércia do Tremor. Ou seja, ele usar os poderes da Paramércia do Terremoto significa que ele teve o objetivo dele concluído, mas ele tampou, os subordinados dele tamparam com um pano preto o cadáver de Edward Newgate e nem sequer a gente sabe como ele adquiriu o poder. Então foi uma coisa, um feito muito impressionante, porque agora ele tem duas Akuma no Mi, feito em off-screen. Foi feito fora de tela, a gente não sabe. Ele invadiu e sequestrou os médicos, né, na ilha de Drum. Ele foi na ilha de Drum para sequestrar os melhores médicos que pudesse. E a gente só soube disso porque o Dalton, que é aquele cara lá que se transforma em um bisão, contou pra gente. A gente não viu a invasão, a gente não viu como foi a luta, a gente não viu o sequestro, só viu os que restou, né, da ilha de Drum, depois do ataque dos piratas do Barba Negra. E também vimos o que o Dalton contou. Foi uma reavisação feita pelo próprio Barba Negra em off-screen. De novo, a gente não viu, foi fora de tela. A gente sabe que o Barba Negra derrotou Trafalgar de Wall e que o Beppo usou a forma Soilong para escapar com o seu capitão. Mas se eu te perguntar como ele fez isso, você sabe me responder? Como o Barba Negra derrotou o Lau? Porque o Lau tinha a Ope Ope no Mi, e quando a gente viu a luta, quando ela estava aparecendo em tela, ela estava bem equilibrada. O Lau e o Barba Negra, perdão, estavam lutando meio que de igual para igual. O Lau tinha atacado o cavalo do Doc Qui, eles estavam caindo, o Barba Negra deu um contra-ataque, ou seja, estavam meio que tete a tete ali. Só que de repente a cena foi cortada e quando voltou, o Beppo já estava salvando o Lau de uma morte iminente. O Lau já estava derrotado. Então, se eu te perguntar como ele derrotou o Lau, você não sabe. Eu não sei. O Oda não revelou isso. Foi de novo feito em off-screen. A gente sabe que o Barba Negra e sua tripulação atacaram a ilha de Baldigo, uma base do exército revolucionário. A gente viu a destruição que ele deixou para trás, obrigando o exército revolucionário a se refugiar na ilha dos travestis, né? Na ilha de Okama, onde a Empório Bankov é a rainha. Só que, se eu te perguntar por quê, você não sabe. Se eu te perguntar como foi a luta, você não sabe, porque tudo isso foi feito em off-screen. A gente só viu a notícia no jornal e a destruição deixada pelo próprio Barba Negra. A gente também sabe que houve a Guerra de Troco, né? Os remanescentes dos piratas do Barba Branca lutaram contra os piratas de Barba Negra e perderam. A gente sabe disso. Os remanescentes dos piratas de Barba Branca perderam para o Barba Negra na Guerra de Troco. Como foi a Guerra de Troco? Você não sabe. Kobe foi sequestrado pelos piratas de Barba Negra e que ele fazia parte dos planos de negociação para que Hachinosu fosse reconhecida território do governo mundial, a gente sabe. Mas a gente não sabe como exatamente o Kobe foi sequestrado, porque a gente só viu a equipe de resgate liderada pelo Garp. Ou seja, o evento do sequestro do Kobe também foi off-screen.
Marshal de Tit assumiu o posto de Yonkou, tendo todas as ilhas de Barba Branca, ou quase todas, sob a sua bandeira. Mas se eu te perguntar como isso aconteceu, como ele foi nomeado um Yonkou, como o governo o reconheceu como um dos imperadores dos mares, você não sabe, eu não sei, ninguém sabe. O Oda não revelou isso. Outro evento que nós temos como lacuna. Algor e Catarina Devon foram vistos em Egghead. Eles conversaram com Sanjay Garcia Saturno. Mas se eu perguntar para você o motivo pelo qual eles foram em Egghead, por que, que eles quiseram ser vistos pelo próprio Gorosei e por que eles conversaram com esse Gorosei, você não sabe, eu não sei. Os movimentos de Barba Negra, até agora, a maioria, foram feitos em off-screen. A gente não sabe o que ele planeja ou o que ele quer fazer. Mesmo os movimentos que a gente viu em tela, no caso, por exemplo, da Catarina Devon e do Van Algur, a gente não sabe por que eles foram lá. Eles não foram a Egghead para ver o Vegapunk. Eles também não foram a Egghead para ajudar o Luffy, porque não estão nem aí para isso. Eles chegaram lá, deram um, oi, beleza aí, ô Gorosei? Nós queremos o mundo inteiro, viu? E pegaram e foram embora. Tipo, eles não explicaram pra gente o que eles estavam fazendo lá. E a gente viu Van Algur e Catarina Devon lá. Mas a gente não sabe o motivo. Os movimentos feitos por Marshal de Tit, vulgo Kurohige, são escuros, obscuros. São literalmente passos nas sombras. É literalmente isso. Ele aparece e eventualmente desaparece. Capítulos depois ele reaparece, tendo mais poder, mais status e mais influência. E esse lapso só falam com a gente assim, ele fez tal coisa, mas a gente não vê como ele fez. O manto da escuridão que envolve ele vai muito além da Yami Yami no Mi. Ele é a própria escuridão, independente da herança de Rox de Shebeck. O que torna Barba Negra uma ameaça não é o seu nível de poder, não é o seu haki, não é a Yami Yami no Mi, não é nem a Gura Gura no Mi. Não é a sua influência, é a habilidade que ele tem de sair do radar e agir nas sombras. E quando você se der conta, ele está mais poderoso, mais influente e cada vez mais perto do seu objetivo, que não é o One Piece. O objetivo dele não é o tesouro One Piece, ele não quer ser o rei dos piratas. Ele quer ser o dono do mundo. Ele tem a herança de Rox de Shebeck, seu pai. Eu já falei disso em outro vídeo. Mas o que torna ele perigoso não é nem sequer a herança dele. É o fato dele se mexer nas sombras. Ele é o perfeito antagonista porque ele é uma incógnita. Nem a gente que está assistindo e nem o próprio governo mundial sabe o que o Yonko Barba Negra vai fazer. Porque todos os passos dele são feitos na sombra. Ele aparece, desaparece, eventualmente reaparece, mais poderoso, mais influente e muito mais obscuro. A Yami Yami no Mi vai muito além de um poder que ele tem. Ela é literalmente a sua personalidade. Ele age nas sombras. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.